E aí, senhoras e senhores, chegando para mais um vídeo, dessa vez para falar de seleção olímpica. O Brasil acaba de vencer o México nos pênaltis e está classificado para a sua terceira final consecutiva de Jogos Olímpicos. O Brasil, que enfrentou em 2012 em Londres o próprio México, perdeu na final. O Rio 2016 a gente sabe como terminou, vitória nos pênaltis contra a Alemanha. E agora enfrentaremos ou Espanha ou Japão, que jogam daqui a pouquinho, e buscando também a vaga no jogo de sábado, que acontece às 8h30. Mas antes de pensar na final, né, antes de termos até mesmo definido o nosso adversário, vamos falar um pouco desse jogo. Um jogo que foi bem abaixo da expectativa. Eu esperava até um jogo legal de se ver, porque o México vinha... Você teve o México que na fase de grupos deu uma goleada contra a França, né, aplicou um 4-1 na seleção francesa. Se classifica em segundo do grupo, apenas atrás do Japão, que está no outro lado da chave, né, mas um time muito bem defensivamente, que sabia aproveitar lances em velocidade, e foi assim contra a seleção brasileira, né? O Brasil que teve ali uma campanha fácil, umas quartas de final também passou com tranquilidade sobre a Arábia Saudita, se classificou para enfrentar o México, e já esperava um jogo que o México se defenderia mais, mas ainda assim o Brasil esperava, se via a possibilidade de conseguir furar essa defesa. O Brasil nesses jogos, nessa Olimpíada, né, ele teve mais problemas defensivos do que ofensivos. Foi um time sempre que criou bastante oportunidades, que conseguia encontrar espaços. Começou até melhor do que foram nas últimas partidas, né, aplicando 5-0 e tal, mas os problemas eram majoritariamente defensivos. O que não ocorreu muito nesse jogo, mas pelo contrário, o Brasil teve dificuldade em furar o bloqueio mexicano. O México começou o jogo, a seleção até indo para cima, criando ali uma oportunidade logo no início, mas o México gerou um perigo de gol logo também ali no começo, deu uma gelada no jogo, uma equilibrada, e a partir daí começou a se defender bem, montando ali um esquema no 4-5-1 na maior parte do tempo, defensivamente as duas linhas bem postadas, e dando uma imensa dificuldade para o Brasil furar esse bloqueio. Faz falta o Matheus Cunha, ele fez muita falta nesse sentido, porque o Brasil conseguia criar muito com a movimentação dele, e por mais que o time do Jardine se movimentasse dentro do esquema que acabou se tornando previsível, né, o Brasil jogando mais uma vez com 4-3-3, o Matheus Cunha, que sentiu uma lesão, não pôde jogar, deu lugar ao Richarlison no meio, e o Paulinho substituindo ele propriamente, indo para a ponta esquerda. Mas por mais que ele se movimentasse, o Claudinho abrisse espaço para a chegada do Paulinho por dentro, abrindo o corredor na esquerda para o Arana, o Antony buscando a linha de fundo, o corte para o meio e finalização. Pouco criava o Brasil, pouco conseguia chegar e oferecer perigo de gol ao México. Acabou tendo uma linha oportunidade com o Arana, no mais a cobrança de falta do Dani Alves, mas as duas impedidas pelo goleiro Ochoa, que a gente já conhece de bastante tempo atrás, e essa dificuldade se instaurou com a seleção brasileira, que foi até mais ameaçada, com grandes chances, do que gerou perigo ao México, né? No final do primeiro tempo ali você teve as oportunidades, uma com o Angulo, salvo engano, e depois o Santos também viria a fazer uma boa defesa com o chute do Romo, né, o volante mexicano. Mas o jogo, primeiro tempo, basicamente isso, o México se defendendo bem, buscando essas bolas em velocidade. As duas oportunidades que teve no final foram lances criados em bolas que o México recuperava e saía contra-atacando em velocidade, achava espaço na defesa brasileira, e o Brasil tentando furar esse bloqueio no 4-5-1, mas sem muita efetividade, criando pouco, chegando, oferecendo pouco risco de gol, e isso só tendeu a piorar, porque no segundo tempo, por mais que o México virasse um pouco a chave, confiasse um pouco que daria para mudar o jogo, o técnico mexicano saiu de um 4-5-1 para um 4-2-3-1 bem definido, fez umas substituições ofensivas. Isso prejudicou bastante o time brasileiro, principalmente na saída de bola, né? O México começou a pressionar mais, instaurar suas linhas de marcações mais altas, pressionar o Brasil mais lá na frente. Isso gerou dificuldade para o time brasileiro na saída, e mais ainda no sentido de chegar ao ataque, porque o jogo começou a ficar muito picotado, muitas faltas. Chegamos até em algum momento ali 40 faltas, salvo engano, para o final do jogo, e isso ficou evidente no segundo tempo, porque o jogo muito parado, o juiz perdendo um pouco a mão, não conseguindo apitar muito, caindo muito no grito dos jogadores, um jogo que no segundo tempo mal teve chances de gol.
você foi ter realmente algum lance de perigo aos 81 minutos, né? Com o Richarlison, aquele cruzamento, ele desvia de cabeça na altura do primeiro pau e a bola cruza a área, pegaria na trave, passaria pela frente de toda a extensão da trave do Ochoa, e o Richarlison ainda pegaria ela, tentaria emendar um cruzamento, a bola passou pelo Renier, mas no mais foi basicamente a única chance da seleção brasileira aqui no segundo tempo. Não passou disso, mas teve mais posse de bola durante a partida, teve um domínio assim maior no meio de campo das ações, mas o México conseguiu equilibrar bastante as chances de gol, porque se fechava e quando saía em velocidade oferecia perigo à defesa brasileira, que por mais que fosse segura em boa parte do tempo, nessas jogadas em velocidade batia bastante cabeça, teve dificuldade saindo jogando também quando o México no segundo tempo foi para cima, aumentou as linhas de marcação, né? E no geral um jogo que o primeiro tempo ainda foi minimamente melhor, mas no segundo bem abaixo. Na prorrogação, o jogo que acaba indo para a prorrogação no 0 a 0, né? Foi nesse nível do segundo tempo, poucas oportunidades, poucas chances, o México já buscando os pênaltis mesmo, o Brasil também sem muita qualidade para criar. As substituições do Jardine não deram muito resultado e mostrou uma dificuldade que o Brasil tem que tentar acertar, né? Porque fica muito evidente que é previsível o time brasileiro. É um 4-3-3 e aí você tem as mudanças de jogadores que vêm do banco, mas eles não mudam taticamente o time. Eles mudam 6 por meia dúzia, digamos assim. Porque se você tira o Antony, entra o Malcom, que é a mesma característica de jogador, um cara que tenta o drible, tenta jogar no individual, puxa para a perna esquerda para bater. Nada demais, nada diferente, digamos assim. Aí o Martinelli entrando no lugar do Paulinho, foi mais do mesmo, pouca inventividade, pouca criação. A coisa mais próxima de uma mudança tática é a entrada do Renier no lugar do Claudinho, porque o Renier consegue jogar mais próximo à área. Isso deu até mais um desafogo ali, porque o Richarlison estava bastante isolado e tinha se resumido o jogo nas tentativas do Brasil, a maioria. Cruzamento para a área, para a tentativa do Richarlison dar um desvio ali de cabeça e tal, sem sucesso, só a bola na trave que ele conseguiu fazer isso basicamente. E mostra o Brasil previsível, o Brasil sem muita mudança, o Jardine não tem um plano B, digamos assim. Se não deu certo isso, não vai ter o que fazer, tem que dar certo aquilo. Hoje não deu, nos 120 minutos, né, além dos 90, prorrogação, o Brasil não criou muitas chances claras de gol. O que criou, a bola não entrou, ou o Ochoa defendeu bem, participou bem dos lances, ou a trave impediu, e aí fomos para os pênaltis. O Brasil, deixando claro, consegue a classificação nos pênaltis. O Santos pegando a primeira cobrança, né, defendendo muito bem, muito seguro, tranquilo. Foi um gigante para cima do mexicano, pegou uma bola que o mexicano bate mal, mas o Santos tem muito mérito nela. A segunda cobrança, o Brasil já havia feito as duas primeiras, a segunda o México acerta a trave, né? O jogador mexicano acerta a trave e aí desanda completamente o México. O Brasil ainda viria fazer a terceira, o México diminuir com o Rodrigues, mas o quarto pênalti batido pelo Renier faz o 4-1 no placar nas penalidades. Porém, chegamos à final, enfrentaremos o Espanha e o Japão, que se enfrentam daqui a pouco, né? No momento que eu gravo esse vídeo, eles ainda não estão jogando, não temos adversário definido, porém, fica evidente que foi uma partida decepcionante, uma seleção que começou melhor as Olimpíadas e foi até se perdendo no meio do caminho e mostrando que não tem muitas opções de mudança, muitas variações táticas, e isso é importante ter um plano B. O Jardine não apresenta isso e fica muito previsível a seleção brasileira. Acabou sendo previsível contra o México na partida inteira, teve dificuldade de criação e não conseguia variar para tentar gerar outras possibilidades de jogo, e fica evidente, fica claro que precisa melhorar se quiser seguir adiante. A seleção brasileira, obviamente, buscar a medalha de ouro, porque nesse nível fica complicado. E no geral acaba que o Brasil mostra uma necessidade de opções, de alternativas. É muito difícil que o Jardine consiga aplicar isso daqui para o sábado, então fica uma expectativa, uma perspectiva difícil. Não terá vida fácil, tanto se for o Japão, que vem dando uma boa demonstração, com principalmente a participação do Takefusa Kubo, né, jogador do Real Madrid, meia direita, de muita qualidade técnica. E se for contra a Espanha, no mesmo nível, a Espanha que não fez uma grande competição, mas tem um time muito qualificado, de jogadores que vieram 5 titulares da Euro, inclusive. Então, um time experiente, um time de muita técnica. E a gente sabe o estilo espanhol sempre, desde as categorias de base, muito bem aplicado. Então, precisa melhorar se quiser buscar o ouro. Chegamos à terceira final olímpica consecutiva, mas para buscar o bicampeonato
é difícil de imaginar que não vai ter dificuldade. É possível, porque não teve uma seleção disparadamente jogando um futebol absurdo, mas terá dificuldade justamente pelo Brasil também não demonstrar esse nível de futebol tão agradável. Vou ficando por aqui, o vídeo basicamente é esse, te convidando a curtir o vídeo se você gostou e claro, se inscrever no canal se você quiser acompanhar mais conteúdo sobre o futebol. Vai ter temporada europeia começando e você vai ficar por dentro de tudo aqui, esses campeonatos europeus, principais clubes, Champions League, a gente sempre acompanha a Champions, pra quem já é inscrito no canal sabe disso. E no mais, é isso, muito obrigado por assistir, curte, se inscreve e claro, compartilha pra gente aumentar essa comunidade aqui, porque coisa boa, como diria o outro, no caso eu, a gente espalha. Valeu, tchau!